Oi, meu nome é Cristine Holk, eu tenho 3 filhas. A minha filha do meio, Lívia, quando tinha 12 meses, foi diagnosticada com diabetes tipo 1. E foi um verdadeiro tsunami que passou na vida de todo mundo aqui em casa. Mudou inclusive a minha rota profissional. Bom, mas como que isso tudo começou? Eu sou professora universitária, estava lecionando e meu marido me ligou e falou: Cristine, tem uma coisa estranha, Lívia bebeu 500 ml de água e não está respondendo, está toda mole. Eu achei estranho, imagina, 500 ml de água de uma vez só, um bebê de 12 meses. E aí eu fui para casa, já super preocupada, e no caminho comecei a juntar os pontos. A minha cunhada tem diabetes tipo 1 desde os 3 anos de idade, as fraldas da Lívia estavam vazando muito e ela sentiu uma fome insaciável. E eu pensei, será diabetes? Bom, no caminho de casa, parei numa farmácia, comprei um glicosímetro, cheguei em casa, medi a glicemia dela e ela estava com 450 miligramas por decilitro. Corri para o hospital, avisei na entrada, fizeram ponta de dedo nela, estava acima de 450 lá no hospital. O pediatra foi informado dessa glicemia e ele disse para mim: calma, mãezinha, é uma virose. Nessa hora eu pensei que ele estava me preparando para me dar a má notícia. Eu sabia que não era só uma virose. E na hora eu não conseguia pensar o que poderia ser de tanto choque. Mas ele pediu apenas hemograma. E o que me salvou foi que uma das colegas, eu dou aula no curso de medicina já há 11 anos, e uma das minhas colegas médicas me ligou na hora e perguntou: Cristine, já pediram gasometria, fizeram que exames? E eu falei, pediram apenas hemograma e estão falando que é virose. Ela falou, não, eu vou para aí agora. E foi o que salvou a gente. Ela foi para lá, conversou com o médico, disse, olha, se trata de diabetes, orientou o médico para fazer a dosagem de insulina. E ela falou, Cristine, tá mais ou menos tudo encaminhado, eu vou para casa agora e a gente mantém contato. Horas depois, quando mudou o plantonista, a nova plantonista chegou para mim e disse: mãezinha, tá tudo bem, nós vamos dar alta para vocês. Isso sim, tinha 6 horas mais ou menos que a gente tinha dado entrada no hospital. Eu falei, oi? Alta? Como assim, doutora? O que eu vou fazer com esse bebê em casa? Eu não sei cuidar dele, eu não sei o que eu vou fazer. E se ela tiver uma hipoglicemia? Ainda cheguei a falar isso. A resposta que me foi dada é: se apegue em Deus que isso não vai acontecer. Olha, eu sempre falo que eu confio muito em Deus, mas nessa hora eu precisava de algo um pouquinho mais técnico. E, enfim, eles simplesmente mandaram a gente embora. A impressão que dava é que estavam com medo de cuidar da gente, da Lívia ali no hospital. Enfim, eu fui para casa, já era de noite, né? Fui para casa, passei na farmácia com aquela receita que eu não estava entendendo nada, o choque é muito grande. Passei na farmácia, perguntei o que tinha, o farmacêutico sabia menos do que eu ali, parece, e eu fui embora com aquelas canetas. E ali começou o problema todo. Na madrugada, imagina, ela não falava ainda, não andava. A gente começou a medir toda hora a glicemia dela e em um determinado momento a gente percebeu que a glicemia dela estava em 23. E ela toda quieta. E aí dispara, né? O coração dispara. Eu liguei para minha cunhada e ela falou, faça isso. Eu liguei para essa colega que é médica, ela falou, faça aquilo. Eu na hora comecei a chorar, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer com aquele bebê. Enfim, como que a Lívia não convulsionou, não sei. Eu só sei que foi um medo atroz. Depois, quando a gente conseguiu reverter, a gente chegou no hospital, a glicemia dela já estava mais que 100. E o que eles disseram pra gente? Está tudo ótimo, pode ir embora. E de novo a gente foi enxotado, tivemos que voltar para casa. E não foi um hospital público, foi um hospital privado, um hospital de referência na minha região. Foi assim, foi muito ruim. Depois a gente foi orientado, recebemos indicações de bons médicos, mas o medo que eu passei, o aperto que eu passei, eu me prometi que eu jamais queria passar aquilo de novo. Esse medo, esse susto me fez começar a estudar para cuidar da minha filha, porque ela não falava ainda, ela não
andava, então ela não conseguia expressar. E não existia sensor naquela época. Tinha que fazer a glicemia capilar, né? Tinha que fazer o destro. E era só o que eu tinha. Eu chegava a fazer 10 vezes por dia nela, assim, os dedinhos todos furados. E eu me prometi que eu nunca mais queria passar aquele aperto com a minha filha por falta de conhecimento. E eu passei a estudar. Passaram-se alguns anos, uma vez dando aula no curso de medicina sobre insulina, me convidaram para dar uma aula sobre insulina, e eu contei a história da Lívia. E os meus alunos, eles me incentivaram a abrir um Instagram, e aí a gente colocou o nome de Instagram Mãe Pâncreas, para ajudar outras mães. E aí a coisa toda começou. O Instagram começou a crescer muito, veio o YouTube, vieram cursos que hoje a gente tem para ajudar outras mães que passam pelo assunto. E eu, que então, dentista, ortodontista, eu parei de clinicar para cuidar da Lívia e continuei na carreira universitária, porque eu tenho mestrado em microimuno, resolvi uma nova graduação. Hoje eu faço nutrição para poder melhor ajudar a minha filha e outras pessoas. Então foi uma mudança muito grande. Eu tive que me adaptar, a família teve que se adaptar, eu tive que fazer terapia para melhor trabalhar essa questão do diagnóstico, conduzir melhor. Eu tinha uma filha mais velha na época e consegui lidar com isso sem que isso afetasse a minha outra filha, sem que isso afetasse o meu casamento, sem que isso afetasse a minha relação com a minha filha, para não ter pena demais dela ou culpa, muita culpa, porque isso é bem pesado nos casos de recém-diagnóstico. E Lívia foi crescendo. Hoje a Lívia tem 9 anos. Eu agradeço a Deus hoje por tudo que nós temos, por todo o amparo. E hoje eu agradeço a Deus que eu tenha tido tempo para amadurecer psicologicamente, porque hoje ela consegue falar para mim quando ela não gosta de ter. Ela fala não gosto, às vezes que não tenho diabetes, estou de saco cheio. E eu tenho capacidade de assimilar isso sem me entristecer. Se por um lado o diagnóstico dela, tão bebê, corri o risco de, se eu errasse uma dose, podia matar ela, porque ela era muito pequenininha. Por outro lado, foi bom que me deu tempo de conseguir amadurecer, de conseguir assimilar a dor e até que a dor parasse. Então hoje eu digo para as mães, sim, a dor passa, sim, é possível que seu filho tenha uma vida como a de qualquer outra criança, sim, ele vai poder ter uma vida, vamos colocar entre parênteses, normal, tá? Que normal, quem é normal de perto, né? Mas sim, a Lívia tem uma vida como as outras irmãs. E depois da Lívia eu ainda tive mais uma criança, a Aline, que trouxe de novo a leveza de ser mãe, trouxe a leveza da maternidade. E muitos pais têm medo de ter outros filhos, então sim, é possível ter outros filhos, é possível ter uma família equilibrada e uma criança tranquila e equilibrada com o diabetes tipo 1.